O precioso senhor da dança, S.M. Shagud Tulku Rinpoche, partilha sua opinião sobre a homossexualidade. Essa história foi tirada de um aluno que presenciou esse fato. Uma senhora, após a palestra do Lama sobre a diversidade da vida, perguntou: Mestre, o que é um homossexual? E o mestre respondeu: um homossexual é uma pessoa que faz sexo com o mesmo sexo. E ela: acho que o senhor não entendeu. Como o budismo vê o homossexualismo? E ele: nós não vemos o homossexualismo. No budismo, não temos o costume de ver as pessoas fazendo sexo. Ela, impaciente, disse: Mestre, o que eu quero saber é a opinião do budismo sobre as pessoas que fazem sexo com o mesmo sexo. E ele: alguém pode dar opinião sobre quem não conhece? Você está falando em pessoas? Que pessoas? Ela, quase louca de irritação: qualquer uma, mestre. E ele: todas as pessoas são milagres. Ela, começando a espumar em alto e bom tom: o homossexualismo é certo ou errado? E ele: atos homossexuais consensuais são atos de amor. Tudo isso com a mesma expressão de quem vê um passarinho azul. Seguem-se aplausos e gargalhadas e Rinpoche sorri. Mais histórias do Senhor da Dança você pode achar no blog dele fantástico que tem aí pela internet. Muito boa noite. Eu sou Mônica Salomão e é um prazer enorme estar de volta aqui. Mais uma segundona abençoada. E junto com você, que está sintonizado aí no outro lado do rádio, no 95.7 FM, 660 AM, e também toda a galera de norte a sul, leste a oeste do planeta, que está sintonizado através do site da rádio, no www.radiomundial.com.br. É um prazer ter um monte de gente que eu estou sabendo aí, que está sintonizado. Beijo, um monte de beijo aí. Sintam-se todos beijados e abraçados. E é uma honra saber que a galera continua me ouvindo e buscando esse momento de reflexão. E hoje, essa história desse mestre budista chegou na minha mão através de e-mail, e eu parei para prestar atenção e me dei conta que em nenhum programa específico eu falei ainda aqui sobre essa questão. E é uma questão muito difícil de ser abordada porque esbarra em uma série de crenças e dogmas, às vezes até de cunho religiosos, né? Na cultura aí familiar das pessoas. Mas, fundamentalmente, é um assunto que cabe a todos nós refletirmos, principalmente numa cultura como a nossa, não querendo entrar no âmbito de certo ou errado, bom ou ruim, porque aí no mínimo, comungar com uma cultura dualista que restringe, castra e prende. Mas, apenas observando e refletindo a respeito da cultura onde nós vivemos, em que a realidade cai nos nossos colos, né? E a gente vê diariamente circunstâncias e situações onde as pessoas se descobrem, desabrocham nessa orientação sexual diferente do que nós aprendemos, e diga-se de passagem que aprendemos por uma questão cultural, que seria o normal. Uma pessoa que gosta da pessoa do mesmo sexo que ela, se sente atraído e quer ter uma relação afetiva com essa pessoa, até um tempo atrás, era uma minoria e tinha um conceito muito ruim, muito pesado, inclusive com cunhos religiosos, como eu disse, dizendo que não é uma coisa de Deus, que Deus não fez isso e que é fora das leis naturais. E, na verdade, quando a gente fala desta maneira,
A gente está, no mínimo, atestando a falta de cultura e de conhecimento que nós temos sobre o assunto. Porque se você for, a grosso modo, estudar a história da humanidade na antiguidade, você vai ver em vários momentos realidades onde esse amor entre o mesmo sexo era uma coisa natural. A cultura da época permitia, inclusive, em vários momentos, era dito um amor erudito, né? Um amor mais elevado, de alma verdadeira. E a relação sexual entre um casal de sexo oposto era apenas para a procriação. Então, por vários momentos de existência da nossa raça, houveram civilizações onde o amor entre o mesmo sexo, fundamentalmente, principalmente homens entre si, era um amor elevado, erudito. E a proximidade física, a relação sexual entre um casal hétero era apenas para perpetuação da espécie, para ter herdeiros, para não perder o poder e coisa, e por aí vai. Então, quando você diz isso não é de Deus, você está, no mínimo, atestando que você é ignorante. Porque não dá para dizer que isso não é de Deus. A história da humanidade e a história de todas as espécies comprova que isso é tão natural quanto um casal de heterossexual, né? Mas o interessante é a gente perceber que, grande parte das vezes, quando isso incomoda loucamente você, é bacana no vizinho, é legal quando eu fico sabendo que alguém que não está na minha realidade familiar tem uma realidade dessa, e aí eu consigo dizer, tem calma, eu continua sendo seu filho, continua sendo sua filha, e tudo bem, a orientação sexual não muda o caráter e coisa e tal. Mas quando vem para dentro da minha casa, aí já é diferente. A questão é assim, não há problema em você ter desconforto em relação a esse aspecto. Por quê? Vivemos numa cultura que é castradora, é preconceituosa ao extremo. Sobre isso, então, nem se fale. Mas você tem que ser honesto. Não pode ir por este caminho, por este viés tão contaminado e deformado, dizendo que isso não é de Deus, isso é feio, isso é pecado, isso é safadeza, é sem vergonhice, é falta de uns tapas na cara e coisa e tal. Você tem que dizer, assumir pelo menos com verdade e com transparência. Não, para mim, isso é desconfortável. Eu não sei lidar com a diferença, eu não sei como me portar com isso, mas não que seja certo ou errado. Para mim, então o bacana é quando você diz, para mim, isso é difícil de administrar. Por quê? Porque eu tenho uma série de cargas emocionais, de aprendizados, eu não lido bem com essa questão da diferença, eu tive uma educação muito rígida e não consegui sair desses ditames e coisa e tal. Agora, dizer que isso é feio, porque é pecado, porque não é de Deus, isso é assinar atestado de ignorância. Ou, no mínimo, e essa é a pior do que assinar atestado de ignorância, assinar o atestado de que você tem problemas com a sua orientação sexual. Porque a gente só rejeita desta forma tão imensa, tão objetiva, com nojo e asco, quando a gente tem isso latente dentro de nós e temos medo de lidar. Então, esses homofóbicos, se você é um deles, toma cuidado, porque você está deixando escancarado que talvez você tenha essa homossexualidade internalizada e não tem coragem de assumir. Os homofóbicos, sem exceção, são pessoas que têm dificuldade com a própria sexualidade. Por isso tem um medo desgraçado de se aproximar ou de que algum homossexual aproxime, porque inconscientemente isso significa que pode despertar a homossexualidade interna. E aí a pessoa não sabe como lidar com isso. Por isso que eu vejo, quando tem homofóbico falando mal e falando que isso é falta de uns tapas na cara, eu olho e falo, meu pai, tá lá no armário, fechadinho, lacrado, e nem se dá conta. E aí, às vezes, essa pulsão é tão forte
que lá nas tantas na vida vai desperta para esse lado e não consegue mais segurar e sai tresloucada, né? Querendo vestir calcinha vermelha. É. É verdade. É verdade. O que eu vou fazer? Essa é uma realidade. Tudo aquilo que a gente rejeita demais, com muita veemência, com inflama, né? Você fica até vermelho quente falando que isso é uma pouca vergonha. Nossa, gosta de usar calcinha vermelha fio dental. É um problema isso. Quando fala também da mulher, né? As duas mulheres, tem aí o caso na novela aí da Globo, né? Eu não consigo assistir, mas eu vejo os comentários das pessoas, ai, que pouca vergonha, isso tá dando exemplo absurdo pra gurizada. E é uma bobagem, porque então teria que prender todo homossexual que anda na rua, né? Porque é uma realidade que acontece. Assim como é uma realidade que as pessoas que são portadoras de necessidades especiais, diferentes da sua, que consegue usar todas as suas habilidades físicas de uma maneira mais comum de grande parte das pessoas, e tem um nicho de pessoas que busca maneiras alternativas, tem que buscar maneiras alternativas, porque tem os movimentos da perna diminuídos, não tem os braços, tem que buscar opções e consegue viver uma vida tranquila, mas de uma maneira diferente. A gente também tem dificuldade, por isso nós temos que olhar para essas questões de maneira mais honesta, pelo menos dentro de você. Porque aí, no mínimo, quando você olha para dentro e olha de maneira mais honesta, não, eu tenho problema, eu tenho dificuldade de ver gente que não tem os membros inferiores, eu fico com desconforto quando eu vejo um surdo-mudo, eu tenho desconforto quando eu vejo uma pessoa que tem dificuldade para falar, que tem um layout físico, uma aparência física diferente daquilo que eu aprendi que é o normal. Eu tenho dificuldade. Aí, quando você assume para você, não precisa ser com o outro, você comete menos equívocos. Você se expõe menos em circunstâncias desagradáveis, como, por exemplo, bater no peito e falar que é feio, que é pecado, que isso não é de Deus, a orientação sexual de uma pessoa só porque é diferente da sua. É a mesma coisa que um grupo de homossexuais que são bem resolvidos e tal, olharem para o hétero e falar assim, isso não é de Deus, porque o jeito da gente se relacionar com o mesmo sexo é que é natural. E não do jeito que vocês se relacionam. É uma bobagem muito grande, é um medo muito grande e um preconceito que esgarça a possibilidade de nós caminharmos numa cultura, num processo de desenvolvimento e não de ruptura, né? Porque as pessoas que têm essa orientação homossexual não é doença. A pessoa não precisa de tratamento como uns bárbaros dizem por aí. Os absurdos que eu vejo na internet, as pessoas postando que precisa fazer um sei que lá do descarrego para tirar esse demônio do corpo, que isso é falta de tapa na cara. Eu já vi cada absurdo. E isso depõe contra a própria pessoa que está dizendo isso. Porque mostra o nível de falta de transparência que você tem consigo e a confusão interna que você vive. Quando a gente precisa agredir quem quer que seja, ou a condição de quem quer que seja, é porque você não tem solidez dentro de você. E o mecanismo de defesa mais utilizado para a pessoa que tem fragilidade interna é a agressividade. É um atestado de mostrar o quanto você está frágil aí dentro de você, esse teu preconceito besta. Ao passo que, se você assume, primeiro para você, dentro de você, não, eu tenho dificuldade sim, não sei lidar com uma postura da sexualidade diferente daquilo que eu aprendi que era o correto, do ser heterossexual, não sei lidar com homossexualidade. Aí é direito seu. Não tem nada de errado, inclusive o direito de você também não quero mexer nisso, ok.
Mas você não tem o direito de denominar como algo ruim só porque é diferente daquilo que você aprendeu. Ou então caracterizar ou catalogar, denominar como uma doença ou qualquer outra coisa que diminua o valor e o direito do outro. Porque não é doença. Olha, eu não canso de dizer isso. E gente que se diz estudada, formada, inteligente, antenado, não consegue ainda manter a língua dentro da boca. Ah, não, para mim isso é doença, é pouca vergonha, eu não aceito. Não. Quando a gente diz isso, eu volto a dizer, quando você fala isso, é doença, é errado, você está assinando o atestado de que tem uma dificuldade em relação à sua própria sexualidade embutida aí dentro, no armário. Tá fechado, tá lacrado, mas tá aí. Agora, quando você assume, eu tenho dificuldade sim, porque é muito diferente de tudo aquilo que eu aprendi. Ok. Mas eu volto a dizer, não é doença. Se você ainda fica achando, mas deve ser alguma coisa de doentio, não é doença. Agora, tem circunstâncias que podem facilitar. Agora, tem outro aspecto. Existem pessoas que vivem nessa condição, né, de orientação sexual diferente do que grande parte da nossa cultura aprendeu como certo, ou seja, homossexual ao invés de heterossexual, que na verdade tem uma série de desconfortos internos que fazem a pessoa caminhar para essa realidade e algumas vezes a gente percebe que não é tão sólido essa questão da homossexualidade. É mais uma fuga por várias questões do que efetivamente vivenciar aquilo que sente de alma. Como também tem um monte de heterossexual, e nessa área do heterossexual, a porcentagem é 3 vezes maior do que essa tribo que eu acabei de falar, pessoas que estão vivendo uma condição homossexual e que, na verdade, estão fugindo de vários conteúdos que vivenciaram. Essa área do heterossexual é muito maior, 3 vezes maior a porcentagem de pessoas que vivem numa condição de heterossexual, mas que, na verdade, têm uma homossexualidade embutida, só que tem medo, tem fragilidade, não consegue lidar com a realidade do que poderia ser a realidade se assumisse na condição natural de origem. Então, a gente precisa ter respeito. Por quê? Porque o diferente é traumático para a gente. O diferente nos impulsiona para sair da zona de conforto. O diferente faz eu me questionar. Por isso que é tão assustador. Por isso que é tão assustador quando você vê um casal de mulheres, como dizem que é o casal das meninas da novela, se relacionando de uma maneira tranquila, com educação, com respeito, com tranquilidade, porque é um casal. É um casal que se ama, que quer estar junto e que não tem nada de pecaminoso, de doentio, de feio ou de amoral. A moral é o seu pensamento, que sente uma coisa e fala outra. A moral é a sua falta de coragem de assumir a dificuldade que você tem e, por isso, você tenta desmerecer o outro para você se sentir menos culpado. Ou por falta de coragem, ou por medo de demonstrar algo interno que você não consegue lidar. Então, essa conduta que nós temos ainda nesse preconceito em relação à orientação sexual diferente daquilo que você aprendeu como natural, é uma das coisas que causa esse movimento de violência que começa aí dentro do teu coração, dentro da tua mente e que vai reverberando, porque essa baixaria que está lá na faixa de Gaza começa no coração de cada um de nós. A intolerância ao diferente, à crença do outro, ao poder, ao desejo de poder, tudo que a gente vive no microcosmos.
E que lá na faixa de Gaza fica mais escancarado, porque lá as pessoas estão mais... eles são como se fossem catalisadores de toda essa violência que nós vivemos diariamente dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente, querendo matar o outro, mas não podendo, porque não é politicamente correto, porque se eu aqui no Ocidente, se eu matar, eu corro o risco de ser preso, e aí eu perco o meu valor, eu perco o apoio das pessoas. Então, lá dentro de mim, eu fico alimentando aquela agressividade, a violência no meu coração. E eu não expresso dessa maneira tão objetiva, eu expresso de outras, criticando, sendo preconceituoso, passando a perna nas pessoas quando as pessoas não estão vendo, e fazendo esses mini movimentos violentos e agressivos, porque é menos objetivo. E a gente é menos condenado, principalmente quando as pessoas não veem. Quando a gente faz um movimento velado, que ninguém viu, você fez sozinho, a câmera não gravou, ninguém foi testemunha, e aí você vivencia essa tua acidez corrosiva. É aí que começa. É aí que começa essa intolerância ao diferente, às raças, aos credos, às orientações sexuais, às realidades físicas das pessoas, a condição neurológica, as doenças específicas, mas que tiram a pessoa de uma realidade um pouco mais usual, comum, que a gente está acostumado da grande parte da população, pessoas cadeirantes, pessoas com dificuldades físicas, trazendo uma realidade, uma necessidade diferente, uma realidade alternativa daquilo que você está acostumado, como o certo, o adequado, o saudável. Essa dificuldade de lidar com o diferente é que causa todo esse potencializar da agressividade do nosso mundo, do nosso planeta. E não há o que fazer. Você precisa começar dentro para purificar fora. Se você não começar aliviando essa agressividade interna, e esse assunto da homossexualidade traz muito pano para manga, para a gente pensar e refletir de verdade, a gente vai continuar vendo esses movimentos atrozes e terríveis de agressividade expressa em todo o nosso planeta. Ai, tem tema para mais de programa, né? Mas acabou. A gente tem que agora mandar beijo, abraço, cheiro e amasso e aquela cafungada no cangote da galera que faz aniversário esta semana. Parabéns para o meu querido Pedro Henrique Vidal, lá de Campinas, para Regina Deveskov, que fazem aniversário hoje, e parabéns para a cidade de Campinas, que hoje faz 240 anos. Parabéns também para Paola Trivelato, a Sandra Mara, o Orion, a Agenda Lenda e o Setu Prem, que fazem aniversário amanhã, dia 15 de julho. Parabéns também para o Enzo Lucena Dantas, para Carmen Magalhães, a Pati Pitomba Cheirosa Alencar e a Amarilda de Cristo, que faz aniversário dia 16 de julho. Parabéns também para Maria Maria, para Natália Cavalcante, que faz aniversário dia 17 de julho. Parabéns para o Tiago Luiz, para Leda Maria Parodi, o Rosevaldo Rocha, Cláudia Nunes Batista e a Mauri Martelli, que faz aniversário dia 18 de julho. Parabéns para Nia Rodrigues, a Maria Helena Santos, a Lelê, lá de São Caetano, e a Valéria Archas e a Márcia Silveira, linda de viver, que faz aniversário dia 19 de julho. E finalmente, parabéns para o Lucas Barreiros e para a Cleusa Ribeiro, que aniversariam dia 20 de julho. Parabéns para todos vocês que aniversariam esta semana. Ai, olha, lembrando que agora voltou, né, a Diksha de Vinhedo. Semana passada foi feriado, não teve a roda lá de Vinhedo, mas essa semana, quarta-feira, dia 16, Diksha na roda Nirvana, lá em Vinhedo, às 20 horas. E também a Diksha em Valinhos, a roda Iris, lá em Valinhos, sexta-feira, dia 18. Obrigada a todos vocês pela participação cheia de energia aqui comigo, nessa sintonia tão prodigiosa, tão amorosa, e que a gente possa passar uma semana se despindo desses preconceitos que emperram o nosso fluir natural, saudável da convivência humana. Um grande beijo
Obrigada, Tomás. Uma excelente semana. Até semana que vem. Beijo, beijo, beijo.